Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Parentesco e Propriedade, modos de organização social. Vimos que as sociedades ocidentais construíram uma teoria baseada em uma suposta hierarquia existente entre as diversas sociedades, colocando-se no topo dessa escala. Além do progresso tecnológico, outro critério que fundamentou essa hierarquização tem especial importância para as sociedades ocidentais. Quem primeiro explicou esse critério foi Lewis Henry Morgan, para quem a passagem da barbárie para a civilização se dava pela adoção da propriedade privada como modo de organização da vida de uma população. Assim, desde o século XIX, Morgan publicou suas teorias por volta de 1877. O que definia uma sociedade avançada para as sociedades ocidentais era a existência de propriedade privada e de um Estado organizado. Ao olhar para grande parte das sociedades ditas primitivas, os estudiosos europeus e estadunidenses do século XIX observavam que elas não possuíam uma organização burocrática que centralizasse decisões. Em outras palavras, não tinham algo parecido com o Estado, como veremos mais à frente. O Estado é um elemento fundamental na organização moderna do mundo. Para aqueles intelectuais, as sociedades primitivas pareciam desorganizadas. Intelectuais como Lewis Henry Morgan e o jurista britânico Henry Sumner Mine, de 1822 a 1888, elaboraram uma resposta a essa questão. O que possibilitava a sociedade primitiva se organizar era o parentesco. Mas o que seria o parentesco? Todas as sociedades humanas estabeleceram formas regulares de relações entre os indivíduos. Tome o seu próprio caso como exemplo. Faça uma relação dos seus parentes. Eles serão categorizados como primos, tios, pais, avós, cunhados, primos distantes e assim por diante. Essas são categorias de parentesco. Elas traduzem um tipo específico de relação entre as pessoas. Léxico: etnocentrismo, uma forma de pensar os outros, populações, povos, minorias, com base em normas e valores da sociedade ou cultura de quem está fazendo essa reflexão. Na medida em que os outros não se encaixam nesses valores, a tendência é rejeitá-los como inferiores, primitivos, selvagens, excêntricos e etc. O pensamento etnocêntrico pode resultar em racismo e preconceito de várias ordens, de gênero, étnico e etc. O que costumamos chamar de família não é mais do que um nome para um sistema de parentesco. Nos sistemas de parentesco, além das categorias, há também papéis estabelecidos. Quando dizemos mãe, não nos referimos só a uma posição em um sistema de relações, mas também a um papel específico, ou seja, atribuímos a uma série de valores e sensações a cada categoria de parentesco. Em determinadas sociedades, mãe significa não só a progenitora de alguém, mas também uma pessoa a quem se deve respeito e de quem se espera determinado comportamento. Qualquer sociedade no mundo produz algum tipo de parentesco, porém as sociedades constroem o parentesco de formas diferentes entre si, e portanto diferente daquela que a nossa sociedade escolheu, já que podemos ver vários modelos de família no Brasil. Há, por exemplo, sociedades matrilineares, como a Bororô, localizada no Brasil Central. Atualmente, 6 terras indígenas Bororô, demarcadas em Mato Grosso. Quando um Bororô nasce, ele recebe um nome que o identifica como pertencente ao clã de sua mãe. Quando um homem se casa na aldeia Bororô, ele se muda para morar na casa da esposa, sob a influência de seu sogro. As relações cerimoniais mais importantes acontecem entre um homem e seus sobrinhos maternos, pois todos pertencem ao mesmo clã. Você já pensou nisso? Por que seria importante pensar em parentesco se todo mundo já sabe como é a sua família? É simples. Quando pensamos em nossas relações familiares como apenas uma entre vários tipos possíveis, podemos encarar com menos preconceito relações que a princípio nos parecem fugir da normalidade. Se existem tantos tipos de parentesco, por que seria um problema um arranjo familiar composto de um casal de homossexuais e um filho, por exemplo?
vimos que todas as sociedades têm algum sistema de parentesco, mas apenas algumas estruturam seu modo de vida a partir desse sistema. Essas sociedades não têm Estado, mas seguem regras estipuladas nos sistemas de parentesco. Em uma sociedade com Estado, diversas questões são resolvidas por um sistema jurídico, criado para regular a vida social. O Estado determina leis, as executa e julga os que tentam burlá-las. Em uma sociedade sem Estado, não há sistemas jurídicos separados. Há conjunto de regras relativas à ordem do parentesco, e são elas que permitem a vida em sociedade. Para os intelectuais do século XIX, as sociedades organizadas pelo parentesco representam um estágio anterior de desenvolvimento. Seriam mais simples, mais primitivas. Para autores como Morgan e Fraze, a presença do Estado era definidora da passagem para a civilização. Essa passagem seria marcada, antes de tudo, pela invenção da propriedade privada. Nas sociedades organizadas pelo parentesco, não há propriedade privada da terra. As terras são de uso coletivo, também regulado pelas regras de parentesco. A distribuição do que é produzido segue essas regras, que determinam com quem se deve compartilhar algo e com quem não se deve. Quando alguém cerca um terreno e afirma que esse espaço lhe pertence, estabelece outro tipo de relação com a terra e necessita garantir a existência dessa propriedade. Segundo os autores do século XIX, a única forma de garantir a propriedade seria um poder central, com força para mantê-la, ou seja, o Estado. Assim, as teorias antropológicas delimitam a linha de evolução, a noção de propriedade e a noção de progresso, a partir da existência da propriedade privada da terra e da presença do Estado. Sintetizando o pensamento desses intelectuais do século XIX, as sociedades não ocidentais eram vistas como mais simples, e quanto mais se organizassem pelo parentesco, mais simples seriam consideradas. Essa perspectiva implica uma série de preconceitos e estereótipos. Aquelas populações eram vistas como atrasadas, inferiores e intelectualmente incapazes. Paralelamente a essa sistematização teórica, as práticas colonialistas se baseiam em um imaginário sobre as sociedades primitivas, que legitimavam um papel civilizador dos europeus. Para grande parte dos agentes coloniais, a distinção entre civilizados e primitivos também eram definidas pela presença ou não da propriedade e do Estado. O neocolonialismo, estabelecido ao longo do século XIX e no início do século XX, foi influenciado e legitimado pelas teorias evolutivas. As potências capitalistas, especialmente Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e Bélgica, avançaram por quase toda a África e por grandes porções da Ásia, como territórios que hoje chamamos de Índia, Paquistão, Bangladesh e Indonésia, e até por porções da China. O discurso das nações imperialistas baseia-se na crença de uma missão civilizatória, adotando desde visões otimistas, que diziam ser possível levar os selvagens diretamente para o estágio da civilização, até as mais pessimistas, que afirmavam ser impossível levar os selvagens e que, portanto, a dominação seria sempre necessária, a fim de que eles não se degenerassem para estágios ainda inferiores. Parte dessas teorias adquiriu teor explicitamente racial, atribuindo capacidades cognitivas distintas aos que consideravam raças humanas diferentes. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!